Glória a Deus, continue. Sob este solo, quão bom é a Cristo ter, vamos ouvir a mensagem do evangelista irmão Marcos. É bem-vindo à plataforma. Aleluia, glória a Deus. Senhor. Amém. A graça e a paz do nosso Deus seja com todos. Boa noite com Jesus. Satisfação enorme poder ter a liberdade divina nesse lugar. Ouvir palavras de vida eterna. Em 1 milhão. Você ser encontrado, predestinado a crer em uma mensagem profética que te coloca em prontidão do arrebatamento. Um povo especial e zeloso de boas obras. Muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. E você pode crer, você é um dos tais. É um dos escolhidos. Você não é um qualquer. Isso não faz de você uma pessoa melhor, mas essa mensagem que você tem crido, o Espírito Santo em você, faz de você uma pessoa melhor. Amém? Todos aqueles que foram predestinados para crer nessa mensagem da hora são mais do que bem-aventurados. Quantos dos nossos pais, a Bíblia faz a referência, desejou viver nesses dias? E eles estão aguardando, a nossa perfeição. Eles estão esperando a nossa prontidão para que logo pudéssemos nos encontrar nas nuvens. Nós vamos ler as referências, a referida escritura. Não sei se eu falei boa noite. Boa noite a todos novamente, na graça e na paz de Deus, todos da internet. É assim mesmo, às vezes a gente esquece, mas nos julgue pelo que estamos tentando falar. É a voz do profeta, Mas pode saltar, Se tiver algum irmão lá em cima, pode saltar. É bom que dá tempo da gente respirar. O irmão que estiver aí em cima, pode soltar. Quem que está lá? A voz do profeta é sempre bem-vinda. Qual a mensagem que está em? Ouvi, mas agora creio, Vejo. Se for possível, solta para nós. Aleluia. Amém. Creio que domingo, a gente roda. Então vamos nos colocar de pé. Irmão Gabriel, por gentileza, se tiver um hino para nós. Vamos então adorar o nosso Deus com a leitura dessa bendita palavra. 29, Provérbios 29, versículo 18. Eu passei um pouquinho. Vamos lá. Provérbios 29, versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Em outras traduções diz, não havendo revelação divina, o povo se corrompe, mas na nossa está, não havendo profecia, o povo se corrompe. Vamos orar. Amado Deus, estamos nós aqui porque o Senhor nos trouxe. O Senhor tem sustentado desde os dias do nosso nascimento
Antes mesmo de virmos ao mundo, o Senhor já tinha cada um de nós em teus pensamentos. O Senhor saberia, ó Pai, já sabia por sua presciência que estaríamos aqui nessa noite, nesse lugar, nessa cidade. Estaríamos sendo sustentados por essa mensagem profética, vindicada pelo Senhor. Tantas coisas que o Senhor tem dado a conhecer aos pequeninos, são os simples, os pecadores, os insignificantes para a sociedade que tem visto o poder do Senhor. É que o Senhor tem se dado a revelar. Por isso te damos graça, Pai, por mais esse dia aqui. E o Senhor toma esse lugar e que eu possa mais uma vez desaparecer e o Senhor crescer. Ajude, ó Pai, cada um desses irmãos que tiraram o seu tempo para vir aqui, só o Senhor para recompensá-los. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Então vamos ouvir. Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ter. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ter. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida, pois quero ter, pois de ti eu quero ter. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar.
altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Amém, graças a Deus, graças a Deus. Quer você cada dia se derramar no altar de Deus, na presença de Deus, doar completamente para Deus. Conta-se a história, talvez eu não saiba perfeitamente, de uma pessoa de um país fechado que não aceitam o cristianismo, nem a Bíblia, mas que eles têm o Alcorão. Um muçulmano que se converteu ao cristianismo, ele aceitou, porém aquele país, um tanto fechado, é pena de morte para aqueles que crêem em outra religião, senão aqueles pregam, aquela religião dos muçulmanos, creem na crença do Maomé. Aconteceu que esse cidadão se converteu mesmo de coração, de afinco, corpo e alma, e tinha algo que ardia em seu coração para expressar aquilo que ele tinha crido. Creio que motivado pelo Espírito Santo, com muita fé, amor na alma, ele começou a pregar nos funerais, nos cultos fúnebres. A casa onde havia luto, ali ele ia e pregava esse evangelho que nós cremos, este cristianismo que provém de Cristo. E aconteceu que muitos estavam aderindo-se ao cristianismo, aquilo que ele estava pregando. Mas não foi muito tempo, logo ele foi denunciado e a polícia foi e o prendeu. E ali ele era açoitado, espancado e solto. Mas sempre que ele saía, lá estava ele novamente fazendo isso, nas casas onde havia luto, lugares mais isolados, mas constantemente ele era preso e com muita sorte apenas o espancavam e soltavam, até que um dia a lei teve a decisão de dar fim na sua vida, eletrocutando em uma cadeira elétrica, muito embora eles não tinham, mas eles inventaram uma cadeira elétrica e ali o colocaram. Mas aconteceu que quando eles ligaram a chave, houve uma interrupção, que elas não funcionou, houve uma explosão de circuito e ele não morreu. Mas, porém, no outro dia, novamente, convocaram todo aquele povo, toda a cidade, porque iam tentar fazer com ele novamente aquilo. E aconteceu que, durante esse tempo, havia um missionário americano que tinha ido para aquela região também a fim de evangelizar. E sabendo isso, sabendo ele dessas coisas, foi ter, então, ali escondido, até onde iam executá-lo. Mas aconteceu que pela segunda vez não foi feito, porque explodiu novamente e aquilo não o matou. Daí então eles decidiram largar ele de mão, soltar e dispensá-lo. E após ele sair na sua trajetória, no seu caminho pela cidade, aquele missionário americano foi ao seu encontro e então interrogou ele sobre aquilo que admirava e que ele estava ali também por um propósito. E sabendo eles lá nos Estados Unidos que havia aquele homem que estava naquela situação, ele estava orando por eles. E aquele pastor então, ou aquele homem que tinha sido estado naquela condição, condenado para a morte, ele perguntou: como é que é lá no país de vocês? Há proibição de ir à igreja? Ele disse não. Mas lá eles vão todos os cultos? Ele disse não.
como é que é lá a fé de vocês? Como é que funciona? As pessoas têm liberdade, vai o dia que quer, eles fazem da maneira como eles querem. Então aquele homem respondeu para ele: então quem precisa de oração não somos nós. Quem precisa de oração são vocês que professam o cristianismo e agem nessa frieza e agem dessa maneira. Vocês deveriam ser o povo mais voltado para Deus, porquanto vocês têm a liberdade de ir, de voltar o dia que quiser, e pregar, cantar, louvar, o culto, as igrejas estão abertas, e aqui nós não podemos. Sabe como é que nós fazemos para ter os nossos cultos? Nós reunimos nos cemitérios, nós reunimos nas matas, às noites, nas madrugadas, e a única Bíblia que tinha era nossa. E ela foi despedaçada, ou melhor, ela foi folheada, foi tirada folha por folha e dado a cada um para não chamar a atenção. Então cada pessoa ele tinha que se contentar com aquela página da Bíblia. E quando íamos reunir, que a gente queria citar uma escritura, a gente falava quem tinha, e aquela mesma pessoa que tinha aquela folha citava sem nem mesmo olhar, porque de tanto ele ler, o único papel que ele tinha, a única folha da Bíblia que ele tinha para ler, ele então a decoravam. Enquanto hoje vocês têm a Bíblia, tantas Bíblias há nas casas, empoeiradas, e ninguém pode ler. Então eu achei interessante essa história, esse testemunho, acerca da liberdade que nós temos hoje ainda de adorar, e às vezes nós agimos dessa maneira. Poderíamos dar o melhor para Deus e reconhecer a riqueza que nós temos. Mas, indo adiante, nós vamos caminhar um pouquinho acerca de profecias. Como nós lemos Provérbios capítulo 29, versículo 18, não havendo profecia, a nação se corrompe. E a profecia é dada por Deus através de quem? Através do ministério profético. E, todavia, um dos motivos pelo qual Deus enviou um profeta à terra foi porque o seu povo sempre se corrompia, sempre estava em desobediência. Se tem um povo que sempre deu trabalho para Deus, é esse povo que se chama povo de Deus. Todavia Deus tem falado por meios de profeta, até para se cumprir Oséias capítulo 11, versículo 7. Eis que o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Oséias capítulo 11, versículo 7. Eis que meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Todavia, ao longo de toda a existência humana, o povo de Deus tem sempre dado trabalho, mas Deus, todavia, tem tratado com eles. Mesmo Deus castigando e exortando, eles se arrependiam, voltavam para Deus, Deus os aceitava, passava um tempo, lá estava o povo novamente em condições terríveis, fugindo da presença de Deus, adorando deuses estranhos, em total rebeldia. Como nós podemos lembrar, foi assim no começo, no capítulo 6, onde há corrupção geral do gênero humano, onde o homem, os filhos de Deus, achou as filhas dos homens mais formosas e a tomaram para si por mulheres, e assim desviaram-se dos preceitos, das origens, da vontade perfeita de Deus. E Deus então vem e envia um profeta, o profeta, para que pudessem então levar o povo ao arrependimento, porque Deus os destruiria, e Noé foi comissionado. E todos nós sabemos que por cerca de 120 anos ele pregou para aquele povo, e ridicularizado, descrido, mas porém Deus tinha um ministério profético naqueles dias. Bem-aventurado foi aqueles que os ouviu, bem-aventurado aquele que deu crédito à sua pregação. Ao todo se salvaram 8 almas, Então, ao longo de 120 anos, fazendo aquela arca para salvar então as pessoas do dilúvio eminente, do juízo que haveria, a ponto de Deus ter arrependido de ter feito o homem. Deus se arrependeu de ter feito o homem. Então o homem chegou a essa condição. Mais para frente tudo passou, veio novas gerações, foi povoada a terra novamente, e lá está o povo
em problemas novamente. O povo, por não dar crédito ao plano de Deus, eles foram parar lá no Egito através do ciúme, através da amargura que eles carregavam de José. Os seus irmãos o venderam porque ciumaram da sua vida, da sua postura, daquilo que Deus tinha lhes dado. Ele era um jovem superdotado com dons espirituais, então eles viram que aquilo era um problema para ele, uma afronta para eles, e eles jamais o adorariam. Então o venderam. Eles foram parar lá no Egito posteriormente, anos mais tarde, e foi 430 anos de escravidão ali no Egito, e Deus levantou mais uma vez um profeta para tirar daquele lugar e levar à terra prometida. Agora, acompanhando toda a trajetória, nós vemos que mais uma vez o povo se rebelou contra Deus, a ponto de Hebreus capítulo 3 fala: contra quem se indignou o Senhor por 40 anos no deserto? Porventura não foi contra aquele que se revoltou, foram desobedientes a Deus? Então, todavia, Deus trata com o profeta para levar o povo de volta a Deus. Passado o tempo, lá vai o povo se rebelando novamente. Nos dias de Gideão, o povo era massacrado, o povo era roubado todos os anos após as suas colheitas. No tempo de colheita, os midianitas vinham e roubavam, saqueavam, oprimiam o povo de Deus. Por quê? Porque eles sempre estavam em decadência espiritual. Passava-se um tempo, lá estava novamente o povo, trazendo ira sobre eles, a ira de Deus, provocando a ira de Deus sobre eles. E Deus, mais uma vez, tratando com eles através de Gideão, foi como forte os libertou. Mas lá está novamente, a gente recorda de Jeremias, Deus tratando com o povo através de Jeremias, por causa das suas desobediências, mas eles não ouviram, não deram crédito, e Deus os entregou na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ali eles foram cativos por 70 anos, por descrer da palavra de Deus. Então, todavia, o povo é inclinado a desviar da palavra de Deus. Todavia, mas Deus sempre tem tratado. E a gente não tem como citar tudo, mas um dos motivos pelo qual Deus enviou João Batista foi para levar o povo de volta à vontade perfeita de Deus. E a vontade perfeita de Deus era que eles crescem em Cristo, no Messias, que já ouvia profecias. Então, não havendo profecias, o povo se corrompe. Então, eles não teriam motivo algum para dizer que não havia profecias, porque no Velho Testamento estava registrado acontecimentos acerca tanto de João Batista quanto de Jesus Cristo. Mas eles não creram nas profecias e eles se corromperam. Mas Deus enviou João Batista na preparação, como nós sabemos, Isaías capítulo 40, voz do que clama no deserto, e também Malaquias capítulo 3, o anjo do concerto: endireitarás as minhas veredas, endireitarás os caminhos. Então ele veio para conduzir as pessoas, tirá-los das suas tradições judaicas para o cristianismo. No entanto, eles não creram e assim fizeram perecer o Filho de Deus. Mas a Bíblia, ela tem sido clara ao longo de todo o tempo. Eles que estavam com seus entendimentos cegados e não reconheceram. Mas Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, faz menção do ministério profético. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu. Essa é uma profecia dada por Moisés, Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, e eles falharam em ver. E hoje eles falham em ver. E um dos motivos pelo qual Deus enviaria ou enviou um profeta para esses últimos dias é porque o povo que se chama Deus tem se apostatado da verdade, tem
tido um falso cristianismo, tanto é que o profeta de Deus pregou a personificação do cristianismo. O cristianismo tem sido deturpado, tem sido personificado ao longo desses 2000 anos, a ponto de ter tantas igrejas e tantos ministérios, tantos profetas, tantas pessoas que se dizem ser porta-voz de Deus. Mas o motivo pelo qual Deus enviou um profeta nesses dias foi para nos levar à fé primitiva, foi para nos levar à fé apostólica, foi para nos levar às doutrinas criadas pela igreja primitiva, a doutrina de Atos. Então, porque o povo se corrompeu, o povo se deixaram levar por ventos de doutrina, e hoje está essa torre de Babel religiosamente falando, espiritualmente falando, e ao invés de trazer luz, está trazendo trevas espiritualmente. Por isso que Deus levantaria e levantou um profeta nesses dias para levar-nos de volta à fé dos nossos pais, da igreja primitiva. Mas os estudiosos não percebem isso. Aqui está, Deuteronômio 18, versículo 15. Isso aqui é Bíblia, não é do homem, não é preceitos do homem. O Senhor teu Deus te despertará um profeta. E que profeta é esse? Mas aí eles falam, a lei e os profetas foram até João. Mas aí a gente vai para João, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Muito bem, até João foi o tempo da lei, mas nós não estamos no tempo da lei, e nós não estamos de acordo com o judaísmo, com as tradições judaicas. Desde então houve a manifestação do cristianismo. Eles não aceitam o cristianismo, porque eles estão com suas mentalidades fechadas. Então eles ainda hoje estão no Velho Testamento, estão nas suas doutrinas, estão nas suas tradições judaicas, pois eles não creram ainda no Messias, por seus entendimentos estarem fechados. Mas para nós sabemos que através do tempo da graça, Deus tem seus profetas. Até a lei foi... Realmente, o João foi o último profeta da lei. Mas e da graça? Será que não teria profeta no tempo da graça? Será que a Bíblia só faz menção de falsos profetas? Será que as pessoas só creem em falsos profetas? Não haveria verdadeiros profetas? Como a gente vê hoje no mundo, no Brasil, nossa cidade, tantas notas de dinheiros falsos, então não tem verdadeiras? Com certeza tem. Se tem as falsas, tem as verdadeiras, tem as genuínas. Se tem falsos profetas, também teria que ter os verdadeiros profetas. Mas eles não entendem que nós estamos no tempo da graça e que Deus tem falado por profecias também através de profetas. Então, o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. E isso se tratando do Senhor Jesus Cristo. Ele veio em 3 nomes de filhos: filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. Nós vemos que em Ezequiel, Deus sempre falava com Ezequiel: filho do homem profetiza, filho do homem é profeta. Então ele, nos seus 3 anos e meio, ele cumpriu o seu ministério de profeta. E agora ele está cumprindo o seu segundo ministério, que é ministério do Filho de Deus, como sacerdote, como intercessor, como aquele que está na brecha. Até hoje há um propiciatório, há um sangue ao favor dos santos, a intercessão. Ele é o nosso advogado. Então, como Filho de Deus, ele é sacerdote, intercessor, ele que está intercedendo por nós. Mas terá o tempo em que ele cumprirá o seu terceiro ministério, que é de filho de Davi, porque Davi foi rei e ele governará. Ele terá o seu próprio trono e ele governará como filho de Davi, que simboliza rei. Então, um dos primeiros foi filho do homem, que quer dizer profeta. E nós vamos mais além, a gente vai para João, o Evangelho de São João, capítulo 4, aqui no versículo 19, após ele ter falado para aquela mulher samaritana ali no poço, ela que tinha tido vários maridos, e o último que ela tinha não era dela, e ela então maravilhou-se com aquelas palavras.
E Deus veio, e Ele não veio para abolir a lei, mas Ele veio para cumprir. Ele não veio para desfazer da lei, mas Ele veio para cumprir. E o próprio Senhor Jesus Cristo magnificou o Velho Testamento. Hebreus fala: não tendo, pois, a lei a forma exata, mas só sombra. A lei foi sombra, né? Eu não me lembro perfeitamente. Não tendo, pois, a lei a forma exata, mas sombras das coisas que se cumpriam agora, nesse tempo do Novo Testamento, de Cristo para cá. Então tudo aquilo foi simbólico, e Jesus veio e magnificou. Ele mesmo sendo Deus, Ele mesmo sendo o Senhor do sábado, Ele mesmo fazendo para nós um lugar de adoração, que é o Senhor Jesus Cristo. Já não era mais no monte, já não era mais em Jerusalém, e ali veio, rasgou-se o véu da separação, aquilo que separava, quando Ele morreu, quando Ele deu o brado ali na cruz, aquilo que separava os homens, separava as nações, uniu, porque jamais um samaritano poderia se unir com os judeus. Mas Jesus veio e falou à samaritana. Após Ele ter ressuscitado, Ele veio e falou que isse por toda a terra, e fosse às nações, às pessoas que eram consideradas imundos, animais impuros. Em Atos dos Apóstolos, Deus manda aquela revelação para Pedro daqueles animais impuros, para que ele fosse e pregasse que já não era mais uma circuncisão na carne, mas agora era circuncisão no espírito, porque o povo de Jerusalém, os judeus, não se misturavam com as nações incircuncisas, porque os judeus, todos eles, após 7 dias, toda criancinha, todo homem nascido, após 7 dias tinha que ir até o sacerdote e cortar-lhes, pois, o prepúcio, e ali era a circuncisão, todos eles. Essa é a tradição, era a tradição dele. Mas como ele veio e aboliu, e foi então concedido que pregasse para até os confins da terra, caiu então aquela divisão, aquela separação, né? Abriu então um leque, e ele veio e nos salvou, e está salvando. Tem chamado um povo que não buscava, e esse povo somos nós, somos as nações, aqueles que eram considerados como animais impuros. Mas, no entanto, versículo 19, capítulo 4 de São João, ela diz, após ver e ouvir e se maravilhar de todas aquelas palavras do Senhor Jesus Cristo, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aquela mulher insignificante conseguiu ver em Jesus um ministério profético. E aquele sacerdote daqueles dias, e esses estudiosos de hoje não conseguem ver que há profetas nesses últimos dias. Ah, mas foi até João. Tudo bem, mas no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. E vamos mais além. Nós podemos ir para Lucas 24. Lucas 24, onde fala também Jesus sendo um profeta. Nós podemos voltar um pouquinho antes de João, vendo aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Eles estavam caminhando, falando a respeito daquele acontecimento. E Jesus veio então e se aproxima, sem eles perceber, sem eles reconhecer, e começa a conversar com ele. Então vamos lá, no versículo 18, São Mateus 24, versículo 18. É só um breve estudo através das Escrituras, mostrando aquilo que nós já cremos no ministério profético, de que não foi só no tempo da lei, assim como a graça não foi só nesse tempo agora, porque no tempo da lei era olho por olho, dente por dente. Aquele que pecava era extirpado, era exterminado. Mas mesmo no tempo da lei houve a manifestação da graça de Deus. Quanto mais hoje, nesse tempo que nós vivemos, que dizemos ser o tempo da graça, Deus tem tido graça, Deus tem sido longânimo para com as pessoas, dando tempo para que elas se arrependam, dando tempo para que elas voltem ao aprisco de Deus, dando tempo para que elas encontrem o caminho de salvação, o caminho de retorno. Então, se ele teve graça no Velho Testamento, no tempo da lei, quanto mais nesse tempo agora. Então, Lucas 24, versículo 18 e 19. Lucas 24, acerca da ressurreição, os 2 discípulos a caminho de Emaús. E diz assim:
E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nelas têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ele foi um profeta no seu primeiro ministério como profeta. Como dizer que nesses dias não haveria profeta? Havendo Deus antigamente falado pelos profetas, aos nossos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, aos Hebreus capítulo 1, nesses últimos dias. E quanto tempo tem sido esses últimos dias? Mais de 2000 anos, mas Deus usou o próprio Senhor Jesus Cristo, encarnou nele e usou ele como profeta. E nós vamos mais além, nesse tempinho que nos resta, nós vamos então para Atos dos Apóstolos, nós vamos para mais adiante. Atos dos Apóstolos. Então vamos lá. Aleluia, eu perdi aqui, mas é já que a gente encontra Atos dos Apóstolos, eu anotei. Aleluia. Nós temos também Efésios capítulo 4. Deus deu para apóstolos, profetas, doutores. Agora a gente vai estar passando por lá também. Então eu espero que os irmãos estejam sendo ajudados nessa simplicidade, falando cadenciado. Se eu falar muito rápido, eu atropelo, foge oxigênio no cérebro e às vezes a gente gagueja. Mas Atos dos Apóstolos capítulo 15, versículo 30 a seguir. Atos dos Apóstolos capítulo 30, versículo 15 a seguir. É só para os irmãos entender que Deus fala assim por meio de profeta. E muitos poderiam dizer, mas William Branham não tem na Bíblia, não tem nome Branham, William Branham escrito na Bíblia. E eu pergunto, João Batista estava escrito na Bíblia? Não estava, mas pelo seu ministério deu a entender, foi vindicado através do seu ministério que João Batista realmente cumpriu as profecias acerca dele tantos anos atrás. Tinha o nome Jesus no Velho Testamento? Não tinha, mas tinha profecias acerca de Jesus no Velho Testamento. Tanto é que Isaías capítulo 7 chega a falar: eis que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, se tratando de Jesus Cristo. Capítulo 9 também, versículo 6, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Então no Velho Testamento não tinha nome de Jesus, não tinha nome de João Batista, mas os seus ministérios fizeram jus às profecias. O nome do irmão Branham não tem na Bíblia, mas o seu ministério, os acontecimentos, enquadrou perfeitamente na Bíblia, não está fora, tudo tem se cumprido e nós temos reconhecido isso. Aleluia. Versículo 30: tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta, e quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Então está errado? São Paulo está errado em escrever profetas? São Paulo errou em escrever em Atos dos Apóstolos capítulo 15 acerca de profetas? Certamente que talvez ele não leu Lucas a respeito de as leis dos profetas por até João. Não, ele não errou. Ele foi divinamente inspirado por Deus para falar essas coisas e falar que depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Então sim, nós cremos piamente o ministério profético nesses últimos dias. Aos Efésios capítulos 4,
Nós vamos para Efésios capítulo 4, versículo 11. Aleluia. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aí então está o quintúplo de Efésios, querendo o aperfeiçoamento para a obra do ministério, para a edificação do judaísmo, é isso? Do judaísmo, para a edificação da era patriarcal, é isso que está escrito aqui? Não, para a edificação do corpo de Cristo. Então isso vem de cristianismo, do tempo que nós vivemos, desde Jesus para cá. Não é da lei, é dos nossos dias, querendo o aperfeiçoamento através de quem? Profetas, apóstolos, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então Deus não usa profeta. Só você que está errado em dizer uma coisa dessa, porque a Bíblia está recheada dessas coisas aí que nós estamos lendo aqui, a respeito do ministério profético. E Deus tem cumprido a sua palavra nesses últimos dias. Deus tem falado por a boca de um profeta. Por isso que o povo tem se corrompido, por isso que está nessa condição, religiosamente falando. E o cavaleiro das trevas tem campeado, o cavaleiro amarelo, que tem por nome morte, que quer dizer denominacionalismo. Ao invés de trazer luz para as pessoas, tem cegado o entendimento, e as pessoas têm ido por maus caminhos. Mas graças a Deus que Ele nos enviou um profeta e tem nos levado de volta à fé original, de volta à palavra apostólica. E é isso que tem feito você cada dia mais trilhar nesses caminhos, crendo piamente nesse ministério, que nada mais é do que a quarta manifestação do ministério de Elias na terra. Tudo isso nós só sabemos através de um profeta. Ele vem e revela-se, Deus vem e revela-se através do ministério profético. Inclusive Paulo é considerado um profeta para a primeira era, a era de Éfeso, né? O profeta mensageiro para a era de Éfeso. E por último tinha que ser um mensageiro para esses últimos dias, para nos levar de volta ao original. E as coisas, para você ver como é que é as coisas, a gente pode ir até lá para confirmar, aos Hebreus capítulo 6. Se eles tropeçam em rudimentos, como poderão eles então suportar as coisas mais profundas acerca do mistério que Deus tem nos revelado nesses dias? Não pode jamais. Aleluia. Então vemos aqui no versículo 6 de Hebreus, e já vamos terminar. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição de Cristo. Até a perfeição, não lançando de novo um fundamento de arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimentos. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério, e o expõem à vergonha. Não foi isso que eles fizeram? Não desejaram Barrabás ao invés de Cristo? Não aceitaram um assassino, malfeitor e ladrão? Não é isso que estão fazendo hoje, trocando o Senhor Jesus Cristo, trocando o Evangelho, caminho estreito, a qual Paulo chega a falar em Romanos capítulo 1, e não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é salvação para nós, tanto para os judeus quanto para nós que cremos, os gentios. E hoje o que vemos é o envergonhamento do Evangelho de Cristo. Eles não pregam do jeito que está para não perder.
Eles não pregam do jeito que está para ter mais posição, para não perderem o seu cargo. E o que eles fazem? Crucificam o Filho de Deus novamente hoje, por negarem a palavra. Como nós lemos aqui no princípio, deixando os rudimentos, é coisa simples, gente. Sobre o batismo, no nome do Senhor Jesus Cristo, foi dado, segundo as normas da exegética, eu esqueço como pronunciar essa palavra, da hermenêutica, são palavras que os estudiosos usam para estudar teologia. Para se criar uma doutrina, tem que haver no mínimo 3 afirmações ou 3 acontecimentos. Mas, no entanto, em Atos dos Apóstolos, há mais de 3 afirmações sobre o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Tanto é que primeiro foi o apóstolo São Pedro, 2,38, Atos dos Apóstolos: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Então esse é o primeiro ato batismal. E, no entanto, mais à frente tem tantos e tantos outros no nome do Senhor Jesus Cristo. Então eles barram nessas coisas simples, quanto mais das futuras. São Paulo fala que eles ainda precisam de leite e não de mantimento sólido, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem e tanto o mal. Pelo que, deixando o rudimento da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Por que nós sabemos disso, gente? Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, lava-pés, São João capítulo 13, Santa Ceia com vinho puro e pães asmos, e sendo a noite. Uma certa vez eu estava num sábado à tarde na casa de um pessoal, e tinha uma senhora falando com uma pessoa no telefone. Não, eu estou aqui na casa da minha irmã, mas eu vou ter que ir hoje, porque amanhã de manhã tem Santa Ceia. Falei, isso é um equívoco muito grande, Santa Ceia pela manhã, quando na verdade a ceia era sempre no cair da tarde, no pôr do sol, a partir das 6 horas, à noite. Eles partiam pão, vinho puro, pães asmos. Então, são coisas simples que nós só podemos crer que foi resgatado por um ministério profético. Nesses últimos dias, nós nunca pregaríamos isso se não tivéssemos crido na revelação, no ministério profético que Deus tem enviado nesses últimos dias. Nunca, jamais teríamos crido, porque Deus tem nos mostrado, Ele tem nos abrido o nosso entendimento. Um certo dia eu estava andando na rua e tinha um grupo de pessoas de determinada igreja evangelizando e vendendo livros de um teólogo, líderes deles lá que escrevia esses livros. E então me ofereceu esses livros. Eu olhei e vi um acerca de Atos dos Apóstolos. E ele então, eu perguntei, esse livro deve ter muitas coisas bem importantes, né? Bem interessantes. Não, aqui é bem detalhado, livro de Atos e tudo mais. E eu falei, então essa pessoa que escreveu esse livro, essas coisas acerca do livro de Atos, deve ter percebido que o batismo é no nome de Senhor Jesus Cristo, porque é justamente no livro de Atos que está registrado os maiores acontecimentos do batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele ficou assim, sem responder, e eu ainda falei para ele acerca da verdade, acerca do caminho estreito, da porta estreita, das doutrinas qual nós cremos, que não é doutrina nossa e nem de um homem, mas é a doutrina de Deus, dada por Deus para um povo zeloso de boas obras. Então é através do entendimento. E se eles não têm entendimento para ouvir essas coisas mínimas, simples, vai ter entendimento para entender as coisas a qual Deus se aprofunda a explicar para nós, que Deus só revelaria através de um profeta. Mas, irmãos, é isso que eu tinha para falar, que Deus possa mais uma vez completar, que a sua vinda aqui não tenha sido em vão, mas às vezes a gente fica olhando, deparando, às vezes pessoas refutando, e eu penso que isso é lutando contra o Espírito Santo, lutando contra as verdades que está escrito nessa Bíblia. Aquele que tirar um tio ou acrescentar, ele seria julgado. E o que essas pessoas estão fazendo é tirar, né? Quantas pessoas já ignoraram, quantos ministérios não creem mais no ministério profético, ou melhor, não creem nas cartas de Paulo,
porque aquilo fere o seu ego, fere aquilo que eles querem implantar na igreja, querem implantar nesses tempos modernos. Eventos modernos são esclarecidos por profecias, uma mensagem pregada pelo profeta desses últimos dias. Mas Deus tem nos revelado e aqui estamos nós, graças a Deus. E eu estava tão maravilhado hoje à tarde, comecei a vibrar sozinho. Após ele ter morrido, ele passou 3 dias e 3 noites no ventre da terra. O que é que ele foi fazer lá? Porque Hebreus fala que sangue de touros e bode não purificava os pecados, mas só cobria. Então aqueles que estavam na lei, ele estava condenado da mesma maneira, estava sujeito ao inferno, porque o sacrifício de touros e bodes não os tirava daquela condição, somente tinha que ser um parente redentor, e Jesus veio e fez então um sacrifício perpétuo. Aí sim Jesus pôde ir lá às partes mais baixas da terra e bater lá nas portas do inferno e tomar posse daquelas almas que era dele por direito, que ele resgatou ali naquela cruz, não só daqueles, mas tantos outros futuramente. E quem que ele foi tirar lá daquelas portas? Um Abraão que apostatou-se 2 vezes indo para o Egito. Quem que ele foi tirar lá do inferno? Um Davi que adulterou e causou ainda a morte de um inocente. Quem que ele foi salvar lá? Um Noé. Quem que ele foi salvar lá? Tantos homens que erraram, tantos outros. Então esse sangue nos alcança hoje também. Cada um de nós, cada irmão, cada profeta, cada apóstolo que passou por essa terra, eles não eram perfeitos. Só foi um que foi perfeito, e esse foi o Senhor Jesus Cristo. Então eles condenam o profeta por ser homem. Claro, ele é homem, é falível. Tantos outros que passaram, todos eles erraram. Mas houve uma obra-prima de Deus, Senhor Jesus Cristo, que não erraram. Todos pecaram, mas um que não pecou, e esse é o Senhor Jesus Cristo. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, a fim de sermos alcançados em tempo oportuno. Então esse mesmo sangue que foi lá e salvou aquele todo errado, aquele todo enredado, como Abraão, como tantos os outros patriarcas, ele vem e nos salva também. Nós somos beneficiados por esse sangue bendito. Todos esses que morreram, o profeta Brana também, ele é beneficiado desse sangue. Ele errou como humano, mas ele alcançou. E você não é digno desse sangue, não? Você não quer ser digno desse sangue, não? Você também é falível, você também é humano. Por que você reprova? Você está lutando contra Deus. Aleluia. Mas o nosso tempo acabou. O próprio Gamaliel teve revelação. Deixai-os. Se for de Deus, se não for de Deus, se desfará essa obra. Mas se for de Deus, para que porventura não se encontre lutando contra Deus. Porque ali estava um Pedro cheio do Espírito Santo, ali estavam homens ungidos fazendo a obra, e aqueles fariseus tentaram calar a sua boca e impedir que aquele ministério fosse cumprido. E Gamaliel então entrou na frente e falou: deixai-os, deixou isso. Se for de homem, se desfará, mas se não for, para que porventura não se encontrem lutando contra Deus. E é o que muitos estão fazendo hoje, lutando contra Deus, pensando que está combatendo coisas do homem, quando na verdade é com a menina dos olhos de Deus, e é essa noiva bendita que Ele tem conservado, e que Ele te conserve, meu irmão, nessa linha, nessa mesma caminhada, nesse ministério profético que Deus tem levantado. Nós não nos envergonhamos de dizer: Deus certamente levantou um profeta, e se nós estamos aqui, foi por causa dessa mensagem. Não é dando glória ao homem, mas a Deus, que tem feito tudo a cada dia, no seu devido tempo, no seu devido lugar, para a nossa salvação. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos glorificar a esse Deus bondoso, misericordioso, maravilhoso. Eu fico tão feliz, fico de boca aberta, né? Vendo o irmão Edmar pregando. Mas graças a Deus que o nosso Deus, né, não está parado. Falei Edmar? Eu falei o quê? O irmão Edmar também, né? Mas hoje formou Marcos, né?
É prata da casa, né, irmão Roberto? Que coisa, né? Mas a gente fica impactado mesmo, por isso que troca os nomes, né? Graças a Deus por cada escritura citada, por esta Bíblia que não fica velha. Essas palavras têm se renovada em nossos dias, né? Graças a Deus por Efésios 4, versículo 11. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Vamos dizer: Senhor, muito obrigado por esses dons presente dado por Ti, Senhor. Agradecemos pelo ministério de evangelista, o qual nos falou nesta noite. Amém. Deus continue abençoando o evangelista irmão Marcos Fernandes. Cabe a mim notificar, né? Ele não notificou a ausência da sua esposa e está em viagem, né, irmão Marcos? A razão dos irmãos não estão vendo ela no culto, nos cultos, né? Desde quarta-feira, e hoje ela está visitando o seu avô ali no distrito da Taboca, a irmã Gislaine. Nós só nos resta agora agradecer a Deus e irmos para casa, revivendo, remoendo tudo aquilo que nós ouvimos. Às vezes você não consegue guardar tudo, mas você pode acessar aí o nosso canal no YouTube e ouvir novamente, né? O Marcos, com muita maestria, nos falou tudo aí, mostrando para nós esse ministério de profeta. Amém? Jesus sendo o primeiro profeta da graça. Que coisa boa, né? Vamos nos colocar de pé. Um total aí de 29 conexões participando conosco desse culto maravilhoso. Domingo de manhã nós estaremos aqui. Nosso pastor já estará conosco, continuando aí os estudos que ele tem trazido para nós. É isso, a palavra de Deus, quanto mais nós lemos e ouvimos, mais nós vamos alcançando esta fé de sermos arrebatados. Deus abençoe a todos. Não vamos notificar os nomes, mas nós vamos orar por todos vocês. Vamos falar com o autor desta palavra, a qual nós ouvimos nesta noite. Senhor Jesus, quão bom é ouvir o Senhor nos instruindo através do instrumento dos homens de Deus, desses ofícios. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por saber que o Senhor não está parado, o Senhor não está com seus braços cruzados. Ó Deus, é tão bom ver a continuação. Aleluia. Estamos aí nesta continuação desta igreja que começou lá em Pentecostes. Nós somos esta continuação. Aleluia. Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor. Nós te damos louvores a ti, Senhor. Era um homem ungido, agora é um povo ungido, falando as mesmas coisas, sem entrar em contradição. Deus levou o homem, mas a mensagem está em nossos corações, a mensagem está viva. Nós somos realmente esta continuação, nós temos esta comissão de produzir Cristo nas alturas. Nós estamos anelando isso, ó Pai. Nós estamos amando essa segunda vinda do Senhor Jesus, que vai colocar fim a todo pesar, toda tristeza, toda confusão, toda divisão. Ó Deus, nós anelamos esta volta do Senhor. Maranata, Senhor Jesus, faça nós voltarmos para os nossos lares protegidos, nós possamos estar refugiados em Tua Palavra, véu adentro a Tua Palavra, véu adentro a Tua Palavra, a prova de todos os ruídos.
longe de toda confusão, Senhor, e mais perto do Senhor. Nós te damos louvor em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde, e até domingo de manhã às 7h45, né, com as crianças aí, com o professor Irmão Sóstenes. 44 conexões, né? 44 conexões, corrigindo. Deus abençoe a irmã lá atrás que está visitando, né? Vem estar conosco domingo. A irmã Ruth, um momento só, se vocês puderem. Vamos ter uma intercessão aqui, a pedido do irmão Gabriel e a sua esposa. Aleluia, glória a Deus. A irmã Ruth está completando mais uma primavera, né? Amém. Passa tão rápido, né? Aleluia. É muito bom saber valorizar. Aí está esta família. Irmão Gabriel, sua esposa, a irmã Ruth, seus 3 filhos. Vamos juntos orar. Levante as suas mãos para cá, né? Vocês estão na hora certa, no lugar certo, irmã, consagrando todos os dias em serviço do Senhor, né? Deus te chamou desde antes da fundação do mundo, né? Aleluia. Minhas mãos está sobre a irmã agora, né? Senhor Jesus, o melhor presente que eu posso dar para esta irmã nesta hora é aquilo que eu tenho. Com temor e tremor, eu falo o que João, ali na porta da Igreja Formosa, falou, olhando para Pedro. Depois de ouvir esta mensagem, aqui está esse casal que o Senhor tem começado esta boa obra na vida deles. O Senhor tem segurado eles nesta rocha, nesta revelação. Meu Deus, os anos passaram, muitas vezes o diabo quis tirar a vida da irmã Ruth, irmão Gabriel, mas ela, estando aqui diante do teu altar, ela está dizendo: eu venci, eu tenho vencido. E ela está pedindo que o Senhor continue dando para ela, Senhor, saúde, paciência, esta virtude de ser uma edificadora. O Senhor possa dar para ela tudo que o Senhor tem estocado do céu ao seu favor, tudo que o Senhor tem guardado para a irmã Ruth, que ela possa alcançar pela fé, dia após dia, ela possa conquistar todos os seus ideais, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Satanás, você não pode tocar desta casa, porque esta casa está reservada para Deus. Nós agradecemos a Deus por esse privilégio de conhecer esta família. Nós agradecemos ao Senhor pela vida da irmã Ruth, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, irmã Ruth, em nome do Senhor Jesus. Receba esse presente, né, de fechamento em todos esses que a irmã já ganhou e vai ganhar ainda, né? Até a meia-noite. O irmão Gabriel talvez está preparando uma surpresa boa, né? Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Deus vos guarde, toda a igreja, em nome do Senhor Jesus.